permite, falou em exotismo das coligações. As coligações no Brasil são um subproduto do sistema proporcional de votação para os cargos parlamentares, deputados, vereadores, porque o sistema proporcional propicia a formação de alianças, chamadas coligações, como condição para o alcance do quociente eleitoral e, subsequentemente, do quociente partidário. É por isso que a coligação, ou as coligações, tem expressa previsibilidade constitucional. Parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição. E se elas são episódicas, também não se estranhe. Elas têm a duração da própria eleição. São tão episódicas quanto a eleição para as quais se formaram. Por quê? Porque os partidos são parcelas de opinião pública, não é? São facções. Cada partido é um pedaço de opinião pública, do ponto de vista ideológico. Cada partido é a expressão do pluralismo político de que trata a Constituição, no inciso 5º do artigo 1º. Então, não pode haver coligação permanente. O que se diz que é ponto de fragilidade das coligações, criticando-se as coligações porque elas são efêmeras, ora, elas não podem deixar de ser efêmeras, porque os partidos existem como parcelas destacadas de opinião pública para funcionar sozinhos, autonomamente. Então, eu não vejo esse exotismo na figura da coligação, porque ela é um subproduto exatamente do regime proporcional de votação. Desculpe, é exótico, desculpe. E é exótico exatamente por isso. Porque se tem um sistema proporcional, a proporcionalidade se faz em relação aos partidos. Isso já é um arranjo dentro de um arranjo. Compreende-se. E tanto você citou bem o 17 parágrafo 1º, mas aqui de novo nós tivemos um arranjo em razão. Isso vem fruto da emenda da desverticalização. Esse acréscimo e a menção às coligações. Até então elas. A Justiça Eleitoral, o Judiciário avança sobre a seara da organização política, o Congresso acaba dando uma resposta. Isso é um diálogo institucional. Isso faz parte de um processo. Como também este tribunal reagiu e fez uma reflexão em relação ao problema da fidelidade partidária, até no contexto de mudanças intensas, quer dizer, a desvalorização completa. Eu lembrava do sistema de partidos políticos. Eu lembrava daquela célebre sessão de 1989 e do voto do ministro Francisco Rezec, em que, acompanhando a maioria que se formou, ele dizia, se referindo então ao voto do ministro Celso de Mello, talvez o futuro venha lhe dar razão, como veio a ocorrer, porque depois nós tivemos toda a sorte de transfugismo, inclusive a compra de passes. Pelo menos isso foi imputado. Né? O aluguel de passes, o aluguel do mandato e tudo mais. Que veja, foi nesse contexto que o tribunal fez a revisão. Claro, isso é um processo de diálogo institucional. Veio a interpretação do TSE sobre a verticalização, veio a reação do Congresso contra a desverticalização, e aí então é que vem a menção à coligação, mas continua a ser um elemento heterodoxo nesse processo. Havia no ADCT, já na Constituição originária, no artigo 13, parágrafo 3º, inciso 2, menções a coligações quando se tratou das eleições para o governo do Estado de Tocantins, nas disposições transitórias. Mas eu vejo absolutamente, podemos ter nossas opiniões sobre aquilo que seria melhor ou pior para a nação, aquilo que nós temos direito a ter nossa opinião pessoal, mas ao julgar nós temos que estar submetidos à Constituição, e exótica ou não, gostemos ou não gostemos, as coligações estão previstas na Constituição em 2 dispositivos. No provisório, no artigo 13, parágrafo 3º, inciso 2, e no corpo principal, através da emenda 52, no parágrafo 1º do artigo 17. Goste eu ou não goste eu das coligações, elas têm previsão constitucional. Vamos prosseguir nessa discussão, mas eu só
gostaria de ressaltar, voltar ao ponto do debate. É que é o seguinte, a rigor, desde que nós... porque esse mesmo argumento valeria para a questão da fidelidade partidária. Desde que nós colocamos em debate a questão da fidelidade partidária, houve realmente uma revisão deste contexto normativo em que se insere a discussão. Agora, eu reconheço que toda a sistemática, e daí a necessidade talvez de ajustes quanto ao resultado, a prática eleitoral permite a chancela do modelo de coligação. Agora, dizer que tudo isto guarda relação com o sistema constitucional representativo, aí me parece que, pelo menos, é digno de dúvida, é digno de reflexão. É esse o ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção. Para não sair daqui uma mensagem unânime, unívoca, no sentido de que nós estamos num quadro de normalidade. Não, não estamos. Há algo de patológico nas coligações. Isso, Gilmar, vocês me permitem uma parte? Eu ousaria afirmar que o exotismo das coligações não está nelas mesmas, até porque elas têm assento constitucional, como foi ressaltado aqui muito bem por diversos ministros que me precederam. O exotismo está no fato de que elas não guardam nenhuma coerência ideológica ou programática quando se constituem. Aí é que está o exotismo, a meu ver. Nós temos poder para glosar isso? Não, não podemos, claro que não, porque nós estamos em paz. Que, muito embora não seja o melhor dos mundos democráticos, nessa sede nós não podemos fazer reforma política. Exatamente. Olha, eu não gostaria de interromper esse debate muito profundo, mas eu gostaria de saber o resultado do voto de Vossa Excelência. Eu agradeço e evidentemente que refletirei sobre as ponderações aqui feitas. Mas, em relação ao debate, eu gostaria também de, nessa oportunidade, dizer que se estivesse aqui na Corte, naquela época daquele julgamento da fidelidade, teria acompanhado o ministro Eros Grau, porque estaria coerente com o que eu tenho votado aqui, nessa ponderação que temos que fazer em relação à nossa atividade judicante e a atividade democrática dos poderes legislativo e executivo, que são fundados no voto popular. E de voto popular aqui se trata com ordem de classificação. Eu não vejo aqui, mesmo... Agora, evidentemente, foi formada o julgamento e a Corte Constitucional firmou o julgamento da fidelidade partidária, mas mesmo partindo da concordância com aquela decisão, mesmo sob a premissa, e muito bem destacou o voto da eminente ministra Carmen Lúcia, e penso que também o ministro Luiz Fux, em seu voto, faz essa distinção, que ela não influencia o caso concreto, porque no caso concreto o próprio partido concordou em atuar com um outro partido em coligação. Então a classificação é dada por um ato de vontade. E aqui, muitas vezes também eu tenho, em algumas oportunidades, falando da ideia de que nós temos que às vezes retomar algumas coisas e fiquei muito feliz aqui, ministra Carmen Lúcia, quando a Vossa Excelência falou de negócio jurídico. Muita gente se esquece da lei de introdução, do teoria geral do direito, porque é exatamente isso que se trata, um ato de vontade, voluntário ilícito dos partidos de dizer, não importa a ordem de classificação, pode ser que só um partido eleja, e está aproveitando os votos do que ficou suplente, ou que ficou na última colocação. Porque há uma lógica na colocação da coligação, e essa lógica impõe o quê? A ordem da vontade popular pelo sistema proporcional que temos. Se esse sistema é o melhor do mundo, ou ele é exótico, ou ele é uma jabuticaba, que só existe no Brasil, ao julgar uma causa, eu não me vejo com competência de dizer isto é ilícito, porque está fundado na Constituição brasileira. Posso até opinar
convidado para debater isso no Congresso Nacional, posso opinar o meu ponto de vista pessoal de debater isso numa academia e trocar ideias com setores da sociedade brasileira sobre a melhor forma de organização política do país. Mas aqui eu estou submetido à Constituição. E a Constituição consagra o sistema proporcional, consagra. E os pactos foram feitos sabedores de que isto era a forma de se proceder quando houvesse a necessidade de substituição de um titular por um suplente, originado de uma votação em coligação, se chama o primeiro suplente independentemente do partido. Então, senhor presidente, eu reafirmo o voto que já proferira naquele julgamento, também naquela oportunidade em sede de cautelar, não era julgamento definitivo, trago o voto por escrito e que chego à mesma conclusão dos votos aqui já proferidos, com as vênias de eventuais futuras divergências que desde já faço, mas sem prejuízo das reflexões que sempre somos convidados, e o debate do colegiado impõe isso, as nossas reflexões sobre as divergências que legitimam e que muitas vezes se projetam para o futuro como uma necessidade de mudança, sem dúvida nenhuma, e são necessárias para também subsidiar, e muitas vezes, eu disse isso no voto proferido naquele caso de investigação de paternidade, que o eminente ministro Fux pediu vista, muitas vezes as leis são também construídas em razão dos debates desenvolvidos nesta Corte. E naquela oportunidade eu trouxe uma série de exemplos concretos, tanto de decisões judiciais dessa Corte que implicaram em leis promulgadas e sancionadas pelo Congresso Nacional, promulgadas pelo Congresso e sancionadas pelo Poder Executivo. De tal sorte que realmente eu levo em plena consideração as reflexões que me foram colocadas pelos apartes do ministro Gilmar, do ministro Marco Aurélio, e historicamente há exemplos de que eles levaram realmente a uma viragem depois de jurisprudência ou de posições políticas no parlamento. Mas aqui eu não vejo, em razão da segurança jurídica também, como conceder a ordem. Por isso, e com os fundamentos que depois farei juntar no voto escrito, eu peço vênia às eventuais divergências que venham a se formar para acompanhar os votos proferidos já nesse julgamento. Conheço também, vejo legitimidade, acompanho na preliminar a eminente relatora e denego a ordem. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, minha posição é sobejamente conhecida, já foi veiculada em liminares que concedi também, me pronunciei no mesmo sentido que agora proferi o voto à eminente ministra Carmen Lúcia na sessão de 9/12/2010, quando fui vencido no julgamento do mandado de segurança 29.988 do Distrito Federal. Eu trago o voto escrito, que é bastante longo, vou ressaltar 2 ou 3 pontos apenas, em virtude do adiantado da hora, e sei que temos ainda, pelo menos, havia sido convocada uma sessão administrativa. No meu voto, eu assento o seguinte, senhor presidente, eminentes pares, que, diferentemente do que ocorre com o sistema majoritário, em que os parâmetros estão todos praticamente dados e exauridos na Constituição, a Carta Magna, em se tratando do sistema proporcional, remete a sua regulação para a legislação infraconstitucional. É claro que ela estabelece alguns vetores, vários vetores, mas dentre esses vetores, 2 deles me parecem absolutamente importantes, que são os seguintes: a plena e absoluta autonomia dos partidos políticos para decidirem sobre as coligações e outros assuntos. Em segundo lugar, o princípio do mais absoluto e restrito respeito à soberania popular. Já foi dito aqui, enfatizado várias vezes, o ministro Toffoli, o ministro Carlos Brito acabou de dizer isto, as coligações têm previsão constitucional, tanto no artigo 13 do ato das disposições constitucionais transitórias, como também no artigo 17, parágrafo 1º da nossa Constituição.
em que se diz com todas as letras que há mais ampla e restrita autonomia para o estabelecimento desta forma de associação de agremiações partidárias, e a partir exatamente da emenda 52, como uma reação à decisão nossa aqui, primeiro uma reação à decisão do TSE, que entendeu que as coligações haveriam de ser verticalizadas, e depois um brilhante voto da ministra Ellen Grace, em que se decidiu que se aplicava a emenda 52, o artigo 16 da Constituição. Mas a verdade é que não há nenhuma restrição na Carta Magna no tocante à formação das coligações. Então é preciso que se dê realmente consequência a essa previsão constitucional. As coligações existem, há ampla liberdade de formação das coligações, as coligações se formam, por meio delas se estabelece o coeficiente eleitoral e também se estabelece quem é o suplente que assumirá o cargo na hipótese de vacância inclusive prevista na Constituição. A Justiça Eleitoral estabelece, então, proclama esses resultados, diploma os suplentes. É uma situação jurídica absolutamente consolidada. Como disse o ministro Toffoli, há um direito adquirido, inclusive por parte dos suplentes, à assunção ao cargo na eventual vacância. Isso no tocante aos partidos políticos. Tocante ao respeito à soberania popular, parece que aí é que nós tocamos num ponto extremamente sensível. O eminente Procurador-Geral da República, tanto no parecer que exarou no mandado de segurança 30.260, como agora da tribuna, observou, a meu ver, com muita pertinência o seguinte: o reconhecimento da titularidade, entre aspas, da coligação sobre a vaga deixada por parlamentar atende melhor, dentro do que parece possível, no sistema proporcional adotado, ao princípio da soberania popular. Isto porque o suplente da lista da coligação, que abrange os suplentes de todos os partidos que a integram, sempre, importante isto, sempre terá obtido mais votos que aquele da lista de suplência do partido também inserido naquela. E todos nós, creio eu, recebemos um interessante, instigante estudo da Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados, subscrito pelo eminente deputado Nelson Marcheselli, que é procurador parlamentar, em que Sua Excelência dá conta das possíveis distorções que podem ocorrer caso se adote a tese do impetrante. Aliás, esse dado já foi trazido pela eminente advogada-geral da União, o que falou em nome da Advocacia Geral da União, que estabelece o seguinte, esse parecer que nos foi encaminhado, que caso, então, essa tese prevalecesse, haveria ofensa não apenas ao princípio da razoabilidade, mas como ao princípio da representação popular, porque, e aí há um exemplo que se traz à baila, exatamente no caso da coligação PDT, PT, PSL, PR, PSDC, PSB, PT do B, no estado do Amazonas, que numa hipótese em que se registra que o suplente do partido teve apenas 17 votos, e que se ele tomasse posse, essa posse daria em detrimento dos votos atribuídos ao suplente da coligação, que teve exatamente 69.798 votos. Portanto, seria algo absolutamente irrazoável e ofensivo ao princípio da soberania popular. O sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, e eu faço menção a isto em meu voto, consigna que existem 29 deputados que não têm suplentes do partido. Portanto, se um desses deputados assumisse uma vaga no Executivo, teria que se convocar novas eleições. Eleições essas, evidentemente, patrocinadas pelos cofres da União. E
E surgiria, então, uma situação paradoxal. Se a vaga é do partido, só poderiam... Mais de 15 meses para o término do a começar isso, exatamente. Bem, e veja, Vossa Excelência, se a vaga é do partido, essas eleições só poderiam ferir-se com candidatos pertencentes ao partido. Quer dizer, isto é uma situação absolutamente paradoxal e o povo jamais entenderia essa situação. Do ponto de vista prático ou pragmático, nós temos o seguinte, nós já temos uma movimentação muito intensa, nós sabemos disso, isso preocupa sobremaneira a Justiça Eleitoral, nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal e nos mais de 5.000 municípios de todo o país, já há uma movimentação dos suplentes, entre aspas, dos partidos, eu digo suplentes dos partidos, porque eles não foram diplomados, então não podem nem se autodenominar suplentes, só são suplentes aqueles que foram efetivamente diplomados pelo partido, pela Justiça Eleitoral, após a competente prestação de contas. Então já há uma movimentação em todo o país no sentido de se assumir os cargos vagos nos parlamentos, nos 3 níveis político-administrativos da federação. Portanto, isso levaria, a meu ver, a uma verdadeira Babel, que é uma expressão cara ao eminente ministro Marco Aurélio. Portanto, eu acompanho por estes e outros argumentos que elenco no meu voto inteiramente o voto da ministra Carmen Lúcia e também dos ministros que me precederam para negar, ou melhor, indeferir a ordem nesse mandado de segurança, porque não vejo nenhum direito líquido e certo que possa ser invocado pelo suplente do partido, e insisto nesse aspecto, suplente entre aspas, porque ele não é suplente, posto que não foi diplomado pela Justiça Eleitoral. Como voto? Ministro Aires Brito. Senhor presidente, eu também fiz umas anotações que espero repassar com brevidade. A tese da preponderância da coligação sobre o partido, no caso sub júdice, eu também entendo que homenageia o protoprincípio, o sumo princípio da soberania popular, né, manifestada na majoritariedade do voto, sabido que os suplentes por uma coligação têm mais votos do que os suplentes por um partido. Sem falar no aspecto formal, desde a primeira discussão da matéria, que eu também afirmei, não é suplente quem quer, é suplente quem foi diplomado. E diplomado pela Justiça Eleitoral, porque o diploma, né, é um título formal no caso do suplente, que estabelece uma ordem de sucessão, um direito de precedência. E o fato é que a Constituição diz no parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Claro que o suplente não é eleito, o suplente não foi eleito. Por isso que, alhures, eu afirmei a propósito daquela reivindicação de suplentes de vereadores para se transformarem, por força de emenda constitucional, em vereadores. E eu dizia o seguinte à época: não existe vereador suplente, não existe essa figura do vereador suplente, existe a figura do suplente de vereador, que é completamente diferente. Senhor presidente, do ângulo da autonomia partidária para compor coligações, há uma previsão constitucional. A Constituição diz realmente, no parágrafo 1º do artigo 17, que os partidos políticos, no uso de sua autonomia de vontade, eles estabelecerão o regime de suas coligações eleitorais. E coligações são associações de caráter político, no caso, ou de político eleitoral, quando elas se fazem para concorrer a uma determinada eleição. E repito que não se estranhe
a transitoriedade da coligação a cada eleição, porque é da natureza da coligação a transitoriedade, como é da natureza de cada partido a permanência. Isso decorre do próprio regime jurídico constitucional de cada qual dessas duas figuras, o partido de um lado, a coligação de outro. No mais, senhor presidente, a figura da coligação, volto a dizer, é subproduto de um regime ou de um sistema proporcional de votação. Enquanto houver o regime ou sistema proporcional de votação, haverá um estímulo muito forte para a formação de coligações partidárias a cada eleição, porque é o modo pelo qual os partidos encontram um modo facilitado, prático, para não dizer pragmático, não é, de alcançarem o quociente eleitoral. Por isso que o mal maior talvez não esteja na coligação, e sim nesse regime proporcional, que em essência é antidemocrático. Por quê? É antidemocrático porque não prevalece esse elemento conceitual da democracia, que é a majoritariedade, não é? A maioria, a majoritariedade na obtenção dos votos populares. E a figura dos suplentes também está prevista na Constituição em pelo menos duas passagens. A Constituição diz: o suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. E, parágrafo 2º, ocorrendo a vaga e não havendo suplente, faça a eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Com isso, senhor presidente, eu confirmo o voto que proferi na última assentada, subscrevo os fundamentos do voto da eminente relatora para conhecer da segurança e denegá-la. Apenas, para não perder a oportunidade de um lembrete, eu faço dizendo que é condição do recebimento do diploma de suplente a prestação de contas. E, no caso, se nós fizermos prevalecer a figura do partido sobre a coligação, estaremos investindo nessas vagas, preenchendo essas vagas com candidatos derrotados, não diplomados e que não prestaram contas. E sobre os quais se me permite... Podemos a priori afirmar isso? Mas é o Código Eleitoral quem diz isso, né? Permite uma Afirmar que necessariamente estaríamos chegando a esse resultado extravagante? Provavelmente, né? Eu não vou fazer uma afirmação categórica. Vossa Excelência tem razão. Provavelmente. Ministro, E finalmente, bem senhor rápido. presidente, pois não. E se não houve diplomação, como haver o exercício da ação de impugnação do mandato eletivo previsto no parágrafo 10 do artigo 14? Perfeito. Agora, para não perder a oportunidade também, eu termino minha intervenção fazendo uma ponderação ao ministro Toffoli. De fato, eu concordo que a Justiça, sobretudo a eleitoral, deve intervir o menos possível na ordem de eleição dos candidatos. Mas a verdade é que a Constituição, como que confronta duas legitimidades. Há um entrechoque de legitimidade. A legitimidade pelo voto, não há dúvida. Mas não basta ser eleito. É preciso fazê-lo limpamente, com obediência das regras da competição, com obediência das regras do jogo. Que eu citei o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição. Ali estão os parâmetros. E ali é admissível, sim. Ação de impugnação de mandato por fraude, corrupção ou abuso do poder, parece que é econômico. Está dito ali. A citação que fiz do ministro Humberto Gomes de Barros foi no sentido apenas exemplificativo, não significa que eu subscreva, eu delimitei o meu posicionamento, é aquilo que a Constituição permite. Perfeito, é como eu estou dizendo, há um entrechoque a cada eleição de duas legitimidades. A legitimidade do voto, que é material, e a legitimidade da observância das normas, que é uma legitimidade formal. E no limite, prevalece a legitimidade formal ou da observância das normas. É o discurso da Constituição no parágrafo 9º do artigo 10. E quanto ao tema
da perda do mandato por infidelidade partidária também é uma intervenção difícil, delicada, complexa da justiça, sobretudo da justiça eleitoral. Mas o fato é que a infidelidade partidária significa que o candidato arbitrariamente, unilateralmente, sem motivação, por um partido ou por uma coligação, e altera o espectro ideológico saído da eleição. Porque a cada eleição há um desenho ideológico, que significa uma correlação de forças entre oposição e situação. O eleitor é quem estabelece essa correlação de forças entre oposição e situação. E vem o candidato sozinho, arbitrariamente, unilateralmente, e altera a de forças e modifica o quadro ideológico saído da pia batismal do voto. Isso provoca, no sistema democrático, que é uma partidocracia. A nossa democracia é uma partidocracia porque estabelecida sob a mediação necessária do partido entre o candidato e o eleitor, não é? Uma disfunção que golpeia de morte o princípio da autenticidade do regime democrático. Com essas palavras, senhor presidente, eu acompanho a relatora e peço vênia aos que pensam diferentemente. Senhor presidente, só uma questão de fato, rapidíssimo. Ministra, questão de fato? Nós estamos discutindo uma questão eminentemente jurídica. Aqui, sucessivamente, nessa parte final, que não houve diplomação. Mas foi questão de fato, claro. Comprovação da diplomação, só isso. Ah, diplomação, ok. Ministro Gilmar Mendes. Foi sobre a repercussão disso em eventuais outros casos, não foi sobre o caso concreto. Ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, bom, eu já fiz, também trago um voto escrito e também numa parte que fiz ao voto do ministro Dias Toffoli, eu dizia que não vejo como algo normal do sistema no desenvolvimento dessa chamada partido democracia de que fala o ministro Brito, e especialmente no sistema proporcional, as coligações como algo regular pelas múltiplas distorções que ela permite. As observações doutrinárias são evidentes, desde Maurice Duverger, a afirmação de que os sistemas eleitorais majoritários favorecem a formação de aliança entre os partidos para fins eleitorais. Por outro lado, o sistema de caráter proporcional estimula a independência total das agremiações. No nosso caso, nós temos estudos históricos sobre essa discussão, desde Assis Brasil, que depois vai ter uma participação decisiva na elaboração do Código de 32, falando das dificuldades da impossibilidade ou da não conveniência da adoção de um modelo de coligação no sistema proporcional. É claro que no jogo da prática democrática, a coligação passa a exercer um fascínio, até por algumas facilitações. Veja a observação de Vanderlei Guilhermes Soares. O fascínio das coligações explica-se desse modo de forma bastante simples. Todos os partidos ganhavam, embora uns mais do que outros, além de praticamente assegurar aos pequenos partidos uma representação que, de outro modo, seria extremamente duvidosa de ser obtida. O resultado desse arranjo eleitoral, ao longo do tempo, porém, foi extremamente negativo para o sistema partidário, porque, como os partidos passam a depender desses arranjos momentâneos, circunstanciais, é óbvio que sai debilitado deste sistema, dessa prática, o partido político. E por isso que se dizer que é ocasional, é um momento peculiar, isso significa pouco nesse contexto. Isso fala um pouco mais ainda contra o sistema constitucional partidário.
outra observação, e aí em contraponto ao que o ministro Brito disse, a formação das coligações tende a ser favorecida num sistema em que as eleições majoritárias e proporcionais acontecem em conjunto. Isso pode ser explicado igualmente pela teoria da economia do esforço, em que cada partido avalia racionalmente os melhores caminhos para a conquista dos seus cargos políticos, de forma a reduzir os riscos de perda nas eleições. No final das contas, todos os partidos grandes e pequenos se beneficiam de alguma forma com a formação das alianças eleitorais. Eu tenho a impressão, senhor presidente, que é provável que estejam equivocados nesse sentido aqueles que tratam as coligações do sistema proporcional como uma proteção das minorias políticas com todas as vênias devidas. Em verdade, as coligações proporcionais, em vez de funcionarem como um genuíno mecanismo de estratégia racional dos partidos majoritários para alcançar o quociente eleitoral, acabam transformando esses partidos em menor expressão, e isso nós conhecemos, em legendas de aluguel para os partidos politicamente dominantes. O resultado é a proliferação dos partidos criados com o único objetivo eleitoreiro de participar das coligações em apoio aos partidos majoritários sem qualquer ideologia marcante ou conteúdo programático definido. Outro ponto que precisa ser observado, a combinação de listas abertas que possibilita o voto uninominal e coligações torna-se um grande problema para a lógica da representação proporcional. É sabido que o sistema proporcional encontra a maior justificativa entre os seus defensores no fato de permitir uma representação mais plural. Contrariamente ao sistema majoritário, ele viabiliza que minorias sejam representadas no parlamento, o que proporcionaria um aumento do índice democrático, ao contrário também do que sustentou o ministro Brito, que viu na proporcionalidade aqui um índice de antidemocracia. Não, eu explico muito rapidamente. É que alcançado o quociente eleitoral, os membros de uma coligação, individualmente, podem ter votos muito em quantidade, não é, menor do que outros candidatos que não alcançaram o quociente eleitoral pelo seu partido. Independente disso, ministro Brito, ministro Gilmar, o fato é que todo voto contribuiu para aquele quociente partidário, independente do número. Por exemplo, o caso de um Enéas, de um Tiririca, de um... O voto do último colocado, se teve um voto, só o dele mesmo... não tiveram voto, praticamente. E, no entanto, eles se elegeram. É nesse sentido, Eu estou chamando a atenção, então, para as consequências desse processo. Na verdade, a coligação institucionalmente é um elemento de debilitação do sistema partidário, do sistema de autonomia dos programaticamente, partidos. Sim. É isso. Programaticamente, sim. Esse sistema torna extremamente difícil que o eleitor identifique para que o seu voto foi efetivamente contabilizado, bem como torna improvável que o representante identifique quem são de fato os seus eleitores. Mesmo os eleitores mais informados, eles podem fazer a escolha tendo em vista o candidato e sua vinculação partidária, mas ele será incapaz de imaginar o consórcio que se forma em torno dessa coligação. Essa observação, por exemplo, de Jairo Nicolau, já aqui multicitado. A combinação de coligação com a possibilidade do eleitor votar na legenda, tal como ocorre no Brasil, produz um resultado curioso. Ao votar na legenda, quando o partido de sua preferência está coligado, o eleitor não garante que o seu voto ajude a eleger especificamente o nome do partido. Na prática, esse voto é contabilizado apenas para definir o total de cadeiras obtido pela coligação. E como se trata, na verdade, de um arranjo para valer para as eleições, e eu reconheço que se trata de um arranjo institucional, que se fragmenta no momento seguinte, veja que isto acaba se configurando, muitas vezes, numa fraude ao próprio processo democrático. É esse o tema que precisa ser discutido e precisa ser refletido. Faz-se o arranjo, há a eleição, os votos são distribuídos, claro, há influência no quociente eleitoral e no quociente partidário, e depois aquela sopa de letras se dissolve. Porque não é um contrato sequer para fazer governo ou oposição, não é disso que se cuida. Então vejam, Vossas Excelências, os problemas que nós temos. Eu não estou a negar o fato da realidade institucional e da realidade política. Em suma, as eleições foram realizadas
com esse sistema, e vêm sendo realizadas com base nesse sistema. E é extremamente difícil, como eu já disse o ministro Fux, fazer com que esses dois sistemas, o sistema partidário e o sistema de coligação, eles se entrelacem. Por isso, as contradições que se manifestam nessa história da suplente do partido e suplente da coligação. Mas veja as consequências que nós temos nesse sentido. A debilitação do sistema partidário, o comprometimento representativo e aí me parece que então o tema realmente alça-se a um padrão constitucional. Não me conforta a ideia de dizer, não, mas mencionou-se a coligação, a autonomia partidária para a coligação. Não seria, numa releitura disto, e eu só estou pensando alto, para o modelo eventualmente majoritário, mas não proporcional, porque, veja, o elemento da coligação é distorsivo do tema. Ministro Gilmar. Por favor. Não é nem para, nesse ponto, vir a divergir do raciocínio de Vossa Excelência, mas só para trazer alguns dados, muito embora tenhamos votado, eu não sei a conclusão do voto de Vossa Excelência, mas, enfim, tenhamos nos manifestado em maneira diversa naquela parte, mas dados que talvez sejam interessantes para Vossa Excelência. Nas eleições de 2010 para a Câmara dos Deputados, eu tenho aqui os dados, foram válidos 98.120.000 votos. 98.120.000 votos. Desses votos válidos, foram dados nominais a candidatos, aquele voto nominal, 88.892.612 votos. A partidos, a legendas, foram dados 9.228.000 votos e 14 votos. Os deputados que foram proclamados eleitos para a Câmara dos Deputados e que, portanto, legislam, eles estão eleitos com o seguinte número de votos: 29.916.836. A representatividade, do ponto de vista nominal, representa 29.916.000 votos e 836 em 98 milhões de votos. Eu não estou fazendo juízo de valor desses números, só estou trazendo elementos sobre... Mas há um déficit de representatividade. Essa questão. E a coligação é um elemento de erosão no sistema proporcional. De erosão, inclusive, do sistema partidário. É disso que nós estamos a falar, e por isso a dignidade constitucional do tema. É um elemento de vitalização do sistema proporcional. Não é. Exatamente, ele debilita o sistema proporcional. Debilita a programaticidade dos partidos. Partido, aí sim, isso sim. A ideologia dos partidos. Sim, que são os elementos centrais dessa partido-democracia a que Vossa Excelência se referiu. Veja, por exemplo, as lições deste notável professor Juste Tavares. Uma manifestação corrente do problema da combinação brasileira nas eleições proporcionais, que é o problema, né, que nós estamos a nos referir, entre o voto uninominal e coligações interpartidárias, consiste em que, instalada a legislatura, há a possibilidade de que o mandato tornado vago seja ocupado por suplente que pertence a partido diferente daquele do titular. Foi referido pelo ministro Lewandowski. Esse fenômeno altera arbitrariamente a composição partidária do Legislativo, incrementando-lhe, se não a fragmentação, pelo menos a volatilidade. Em suma, a combinação entre o voto uninominal e coligação partidária em eleições proporcionais altera especialmente a natureza do mandato representativo, que numa democracia moderna e complexa de massas, pertencendo embora imediatamente ao parlamentar eleito, pertence eminentemente ao partido. Então, essa é a questão que me parece que nós devemos levar em conta. Mas, presidente, eu encerro chamando a atenção para o seguinte fato. Ao decidirmos, como decidimos que o mandato pertence, naquela decisão sobre a fidelidade partidária, ao partido, eu entendo que o tribunal aqui sinalizou, no mínimo, que o modelo de coligação, o modelo legal de coligação no sistema proporcional... Por favor. Não me parece sólida, com data vem, evidente. Por favor. É que o mandato pertence ao partido, aliás, ao partido e ao candidato, pertence aos dois, geminadamente. Para fins
de fidelidade eleitoral, só para esse fim, que é outro tema. Não tem nada a ver com preenchimento de vaga por suplente. São coisas heterogêneas, não? Eu estou exatamente dizendo que aqui há esta ligação. Vossa Excelência mesmo afirmou, só se concorre a uma eleição se estiver afiliado a um partido político. Na discussão que travamos à época, isto ficou muito claro. Portanto, é um modelo de democracia partidária. Quando nós introduzimos esse elemento da coligação, fazemos-lo, portanto, debilitando, erodindo a força do partido. Isso é evidente. A programaticidade, o compromisso, as definições de posições, todas elas, tudo isso resta comprometido. Por favor. Me permite um brevíssimo parte? Por favor. Eu tenho a impressão, quero crer, que esta deformação nesse fenômeno das coligações, ele ocorre no Brasil, predominantemente porque não temos partidos ideológicos e programáticos. Na Europa, por exemplo, a regra é que é a existência das coligações, sobretudo no lado esquerdo do espectro político. Então, por que existem as coligações? Evidentemente, essa não é uma ideia que nós inventamos, não é uma jabuticaba, como disse aqui o ministro Toffoli anteriormente, é algo que nós importamos, sobretudo da Europa. As coligações de esquerda, de partido de esquerda, são notáveis na Itália, na França, e são um instrumento de luta pelo poder, de imposição de uma determinada ideologia, de um determinado programa de governo. Portanto, a distorção não está na coligação em si, mas no uso que se faz das coligações. Portanto, penso eu, com todo respeito, não se trata de eliminar as coligações, que estão inclusive previstas na Constituição. O que se trata é de melhorar, digamos assim, a sua qualidade. Inclusive, a meu ver, quando a emenda 52 acabou com a obrigação de verticalização das coligações, elas se empobreceram muito, porque nós permitimos que as coligações se formassem de forma aleatória nos 3 níveis político-administrativos da federação. Apenas uma promiscuidade, como diz. Apenas essa pequena observação, eu não sou contra as coligações em princípio, eu creio que elas têm um papel importantíssimo. Historicamente, na história dos partidos políticos, sobretudo na Europa, nós verificamos que elas têm um papel relevantíssimo, e sobretudo no parlamentarismo. Claro, e aí Vossa Excelência realmente complementou o raciocínio. No parlamentarismo, há uma definição muito clara, porque o compromisso que se faz, ele transcende o processo eleitoral, para o bem ou para o mal, para ir para o governo ou para ir para a oposição. Não é? Isso faz parte de um programa. Ainda que as eleições possam ocorrer, como ocorrem, às vezes, de forma autônoma, solteira, no que diz respeito aos partidos. Como ocorre na Alemanha, em que os partidos têm que obter, cada qual, superar a cláusula de barreira, por exemplo, os votos que têm que obter. Então, é disso que nós estamos a falar. No nosso sistema, a coligação tal como para a obtenção dos votos, que veja, no sistema parlamentar, em geral, a coligação não tem esta influência no quociente eleitoral e no quociente partidário. Aqui tem. E isso debilita o partido. E debilita a democracia partidária. E isto é um fator que produz essa consequência que a falta de programaticidade, a dissolução. Então, este é o ponto. Mas, presidente, eu vou encerrar, porque o tema já está discutido e definido. Eu só queria trazer este ponto de reflexão, dizendo que quando nós assumimos aquele entendimento de que o mandato pertencia ao partido e com tão severas consequências, nós revisamos todo o modelo. E aí me parece que a coligação, o modelo legal da coligação no sistema proporcional quedou pelo menos, passou a ter encetado pelo menos um processo de inconstitucionalização. Me parece que este é um ponto para reflexão. E por isso, presidente, sem mais delongas, diferentemente da ministra
Carmen Lúcia, quanto à fundamentação, mas de certa forma coincidente quanto ao resultado, eu estou dizendo que a lei é ainda constitucional, que a situação de coligação é ainda constitucional. Portanto, indefiro, portanto, o mandado de segurança, mas, em obter dictum, sinalizo que isso está em processo de inconstitucionalização, decorrente da nossa opção, da opção que fizemos em torno da fidelidade partidária. Mas era essa construção que eu queria trazer, presidente. Miserere inglês?